Sejam bem-vindos a mais um Protagonistas Meios e Publicidade. Desta vez o nosso convidado é o Secretário de Estado Adjunto e de Economia, Leonardo Matias, que vem falar connosco sobre a proposta de atualização do Código da Publicidade. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e se calhar começava por uma das questões mais polémicas, ou pelo menos tem dado mais que falar, que é o controle prévio dos anúncios para empresas de telecomunicações. Porquê é que decidiram avançar com uma proposta tão radical? Boa tarde, obrigadíssimo pelo convite. É um prazer e um privilégio poder esclarecer alguns dos pontos que estão neste momento ainda em consulta pública e que esperamos a participação e os comentários dos agentes do setor, bem como, obviamente, dos demais cidadãos. Em relação especificamente à Anacom, o que me preocupa é que temos um crescimento de 30% das reclamações do setor de telecomunicações. Passámos de 2012 de 50 mil reclamações para 65 mil reclamações em 2014, portanto um crescimento de cerca de 30%. Temos 5 operadores e a esmagadora maioria dessas reclamações e desse aumento das reclamações deriva de uma aparente fraca compreensão daquilo que é a oferta. E diz-me, bem, isso é altamente inovador e é contraditório até de certa forma com aquilo que tem sido a mensagem do Governo e a política do Governo, que é de desburocratizar, de aliviar ou eliminar barreiras para a vida do cidadão e do agente económico. Neste caso, introduzindo a Anacom, segundo as minhas contas, até passamos para 10 entidades a fiscalizar a publicidade em Portugal. Eu tenho 5 operadores, mas sim, essencialmente são 5 operadores que é a informação que eu tenho. Mas o que eu lhe dizia... Dizia entidades públicas, não é? Seja a Anacom, Banco de Portugal... Não, sim, já lá vou. E, portanto, o que acontece é que a política do Governo é de desburocratizar e é essencialmente de fazer o controle ex post. Ou seja, há regras, o cidadão cumpre as regras e depois é verificado se ele está a cumprir ou não as regras. E, portanto, eu não quero criar barreiras, eu não quero criar entropias. O que eu acho importante é que o setor tenha consciência, tanto a Apritel como a Anacom, que há um aumento de 30% das reclamações e que há uma falta de entendimento da mensagem. Dizem-me, os pressários dos telecoms são muito complicados. E o exemplo que eu tenho tradicionalmente dado é que o Banco de Portugal já faz este controle prévio de todas as mensagens publicitárias para serviços bancários e a CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, para serviços financeiros. O Banco de Portugal, em 2013, analisou 6.900 suportes e em 2014, 6.556. E não foi por causa disso que houve menos mensagens publicitárias no setor de mercado bancário ou financeiro e não ouvi ninguém, nenhum agente bancário, que são 35 estados no Banco de Portugal, nem financeiro, a queixar-se que não conseguia passar a sua mensagem ou a vender o seu produto. E o Banco de Portugal tem um prazo máximo de 10 dias, se não é uma aprovação tácita. E nunca a utilizou no ano passado. O caso das telecomunicações não é uma área muito mais concorrencial, em que se calhar é preciso pôr na rua campanhas quase de um dia para o outro? Dou-lhe na banca a mesma história e dou-lhe outro exemplo também bastante complicado. Dizem-me que os pressários das telecomunicações são muito complicados. Se acha que os produtos financeiros não são complicados, então e que tal o Infarmed, que também tem 10 dias, enfim, pode-se lançar um novo remédio no mercado, pode-se lançar uma campanha, mas o próprio Infarmed tem 10 dias para verificar que essa mensagem está de acordo, que é um modelo ligeiramente diferente. Portanto, é lançado automaticamente, mas o Infarmed também tem. Portanto, o que acontece é que as entidades reguladoras do nosso país têm que assumir responsabilidades. O que o Governo pretende é um mercado que seja liberalizado, que o agente económico seja livre de poder optar, de poder criar, e que haja um regulador que seja firme, que seja sólido, que seja previsível e que seja o equilíbrio e a balança desse mercado. E, portanto, eu entendo que deve a Anacom, mas estou totalmente disponível para a Apritel ou para a Anacom estudar um mecanismo, se me provarem que é impossível. Agora, dizerem que 5 operadoras que têm pressários muito complicados são tão complicados como a banca ou são tão complicados como os medicamentos. E, portanto, não podem alegar que, por exemplo, se calhar a maioria das 65 mil reclamações do ano passado tinha a ver com contratos, com letras pequeninas, com os vendedores
porta a porta, ou seja, e não, se calhar, exatamente com os anúncios. Falam justamente nisso, mas então temos que encontrar uma solução, porque nós temos cerca de 5.000 balcões em Portugal, vamos assumir que há 2 pessoas por balcão, portanto estamos a falar que há 10.000 bancários que diariamente vendem produtos de poupança e de investimento. O Banco de Portugal não anda atrás das 10.000 pessoas que vendem produtos de poupança e de investimento. Agora, no entanto, tenta harmonizar uma mensagem ou confirmar que essa mensagem está entendível. E diz-me, também há problemas no mercado financeiro. Também é claro que houve, mas isto não é justificação. Problemas dos outros. Não é justificação que o setor é muito complicado. Todos são complexos, todos estão ligados em rede. Agora, não podemos ter um aumento de reclamações de 30% ao ano e não fazer nada. Por exemplo, nesta área não acredita que, por exemplo, pudesse funcionar a autorregulação? Acredito. Pode ser uma alternativa. Portanto, imagino que tenha passado esse desafio às Aliás, neste código está plasmado justamente o reconhecimento do papel da autorregulação. Vemos com muito agrado o papel que o ICAP faz no setor e a importância que o ICAP tem, e à semelhança das práticas restritivas individuais do comércio, que regula a atividade entre o produtor e o distribuidor, no mercado essencialmente, quer dizer, o mais falado tem sido o mercado agroalimentar, mas em todos o comércio e serviços, existe claramente e também está plasmada a autorregulação. E, portanto, entendemos que, à semelhança dessa legislação, também devíamos refletir, reconhecer a importância e, como sabe, o ICAP já tem bastantes códigos que estão vivos e que funcionam bem. Sendo que, por exemplo, muitas vezes as deliberações do ICAP acabam por ser tornadas públicas muito tempo depois das campanhas terem ido para o ar. Pois, eu percebo isso, esse é outro dos pontos. Não houve alterações no Código da Publicidade, no regime sancionatório de relevo a nível de montante pecuniário. Mas acho que há um aspecto... Realmente, quando se olha para os valores das sanções, é muito baixo. É muito baixo. Por exemplo, mas a alternativa... entre os 2.500 e os 20.000 euros. Exatamente. Mas a alternativa seria passar toda esta documentação e toda esta legislação na Assembleia da República. Estou-lhe a dizer com toda a verdade. E não é que fosse mau, mas para alterar o regime sancionatório eu perderia, ou eventualmente outras pessoas podem achar que eu ganharia algo 3, 4, 5 meses, quer dizer, este código já não era feito nesta legislatura. E deixe-me aproveitar esta sua deixa, passando o pleonasmo, para lhe explicar porquê o código, porquê agora e porquê este código. Quando cheguei ao Ministério da Economia, não encontrei, tenho como responsabilidades as áreas de comércio e serviços, restauração, entre outras, e não encontrei nenhum documento estratégico, nem de diagnóstico, do que é o setor em Portugal. E então, demos ao trabalho de fazer este documento, que é a Agenda do Comércio, Serviços e Restauração, e nela pressupunha que o edifício jurídico do setor ia ser alterado. Ia ser alterado por 4 peças de legislação fundamentais, a saber, número 1, estas tais práticas restritivas individuais de comércio, a regulação entre o produtor até à distribuição, que há muitas dúvidas, os pequenos produtores portugueses dizem sempre que são roubados pela grande distribuição, a grande distribuição diz que é sempre, que faz tudo pelos produtores portugueses e que são os produtores que ficam com a margem escondida e, portanto, regula e equilibra essa relação, tentativamente. O segundo aspecto que me pareceu muito importante de peça de legislação, também ao abrigo do memorando de entendimento e do plano de assistência económico-financeira, foi o regime de acesso às profissões, à atividade de comércio, serviço e restauração, o célebre REJACS, que condensou num só regime cerca de 16 atividades e liberalizou e baixou bastantes barreiras nessas atividades. A terceira peça era justamente o Código da Publicidade e a quarta peça, que tem preparação também, não sei se iremos a tempo, era a introdução do livro de reclamações eletrónico. Mas eu considero que talvez as 3 primeiras, portanto, o equilíbrio fornecedores-produtores, acesso à atividade e, finalmente, o Código da Publicidade são as 3 fundamentais. E por isso é que isto vem agora... O Código da Publicidade não está quase numa corrida contra o tempo? Nós tínhamos 2 opções. A primeira opção era rever e tornar o Código da Publicidade mais contemporâneo, dar-lhe uma roupagem mais moderna, e era o que eu chamo a versão minimalista.
e depois tínhamos uma versão mais maximalista, que era pensar no Código da Publicidade de medida em que os costumes da nossa sociedade se alteraram, os direitos e garantias também evoluíram, e que não podíamos esquecer que o Código da Publicidade sofreu 14 alterações nos últimos 25 anos. E, portanto, havia pessoas no setor, com certeza conhecerá, que diziam que o atual Código da Publicidade era uma manta de retalhos, porque foi evoluindo e foi pondo essa manta de retalhos foi aumentando. E, portanto, achámos que era fundamental compilar regras, compilámos 17 diplomas no Código da Publicidade, portanto optámos por uma visão mais maximalista, compilámos 17 diplomas, consolidámos outros tantos e, mais do que tudo, permitiu-nos que o agente económico tivesse num só documento as informações necessárias para a sua atividade. Aspectos relevantes não foram mexidos, nem aspectos específicos naquilo que são cuidados de saúde e medicamentos, portanto mantiveram-se, referem à publicidade dos medicamentos e ao estatuto do medicamento, e naquilo que são produtos financeiros, que também deriva bastante de harmonização de diretivas comunitárias, também há uma remissão para esses... Por acaso é curioso porque, por exemplo, tudo que tem a ver com produtos calóricos ou com muito açúcar, o novo código acaba por não incorporar, digamos, nenhuma limitação, um pouco quase contra a tendência ao que está a acontecer noutros países, em que aparentemente está a haver um grande esforço para incorporar este tipo de informação para chegar ao consumidor. Há dois aspectos. Há aqui um aspecto que são transposições de diretivas comunitárias, e aí um dos casos clássicos que está aqui espelhado no Código da Publicidade é a nova legislação do tabaco e do jogo online, por exemplo. E, portanto, tudo o que foram essas diretivas, a transposição dessas diretivas estão incorporadas, e houve, como eu lhe acabei de dizer, o respeito por aquilo que são áreas muito específicas, e eu contei com a colaboração dos meus colegas do Ministério da Saúde para que já existe o código do medicamento no Infarmed, já existe a regulação para efeitos de cuidados de saúde e, portanto, o que nós dizemos ao cidadão e ao agente económico é que neste documento não é tratado, mas é sim noutro. E qual? Portanto, eu, se quiser fazer uma campanha publicitária, em teoria, o nosso objetivo, e se tivéssemos conseguido, era haver um documento só, onde o agente económico pudesse perceber onde é que legislação é que tinha que seguir e se houvesse uma remissão para outra legislação, onde ir buscá-la. E, portanto, como lhe digo, cuidados de saúde é uma remissão para aquilo que já existe e que está contemporâneo, serviços financeiros, diretivas comunitárias, incorporação, serviços financeiros complexos. Mas deixe-me dizer que as opções estratégicas que tomámos foram 7. Essencialmente, a introdução e a referência expressa a meios interativos e digitais, no Código da Publicidade, como suporte publicitário, que não existia. A densificação daquilo que são conceitos e princípios de caráter transversal, ou seja, o conceito geral e abrangente de patrocínio, o que é um patrocínio, enquanto uma das mais importantes formas de fazer publicidade. A obrigação de identificar de uma forma explícita os anunciantes nas mensagens publicitárias, portanto, referência aos meios interativos, densificação de conceitos, ampliação dos princípios de não discriminação em razão de ascendência, convicção política ou ideológica, situação económica, a condição social ou orientação sexual. 4, a limitação estereotipada e discriminatória ou vexatória. 5, a publicidade testemunhal com recurso a depoimentos de figuras públicas. 6, a aplicação do princípio da identificabilidade à publicidade sob aparência de opinião pessoal. E 7, definição de regras de proteção dos consumidores na publicidade de crédito. Portanto, como vê, há aqui matéria que é nova, matéria que tenta acompanhar os costumes
e as tendências da oferta de produtos ou da mensagem de novos produtos e serviços na nossa sociedade. Então, se calhar, vamos ver em pormenor esses pontos que falou e, por exemplo, esta questão dos princípios da não discriminação. Até lhe fazer uma pergunta um pouco mais geral, se acha que nos dias de hoje, e tendo em conta que realmente o Código é muito detalhado nesse aspecto da não discriminação, se nos dias de hoje se depara com muita publicidade estereotipada ou que reproduz estereótipos? Eu não me deparo. O que eu tenho é que ter consciência que houve uma evolução da nossa Constituição em relação a esta matéria e que este tema pode e toca nos costumes, garantias e liberdades do cidadão, então nós temos que acompanhar a nossa Constituição. E foi isso exatamente que fizemos. Já diferente é a publicidade estereotipada, discriminatória ou vexatória. Aí sim é posto em causa e há quem ponha e há quem tenha dúvidas sobre o tema. Já agora chegou a ver aquele anúncio da Caixa Geral de Depósitos que a Secretária de Estado da Igualdade pediu para ser analisada pela ERC? Sim. Repare, o exemplo que eu não queria utilizar esse, mas o exemplo que é muito comum geralmente é e permita-me aqui, é a senhora que aparece de biquíni ou de fio dental na praia a passar um creme e portanto, aí encontramos ou os costumes da nossa sociedade e como é um produto que está ligado ao creme, ou à praia, ou ao sol, ou à proteção do sol, a senhora pode eventualmente estar de biquíni ou de estar, como a senhora bem entender, e não consideramos isso nem vexatório nem discriminatório. Já o mesmo não é verdade se a senhora está no mesmo biquíni ou no mesmo fio dental a vender um automóvel. Há quem considere que isto é uma visão um pouco hipócrita, há quem considere que é fundamental, tem que haver uma ligação do produto, da pessoa, à oferta do produto. Mas não é por acaso, e gostava de reafirmar este ponto, e vou tentar reafirmá-lo várias vezes, que este documento foi, numa primeira fase, apresentado os princípios gerais no Conselho Nacional do Consumo, que eu presido, onde estão cerca de 40 e pico entidades, a esmagadora maioria das entidades do setor, e que foi posto a consulta pública de 20 dias, ligeiramente superior, 21 dias, justamente para que o cidadão, o operador económico, o agente do setor, pudesse dar a sua opinião. Porque há aspectos aqui de costumes, há aspectos de práticas da nossa sociedade. Há aspectos legislativos puros, pode, não pode, deve, não deve, a publicidade, identificar a publicidade testemunhal de uma figura pública, identificar o conceito de patrocínio, mas, por exemplo, nesta faz sentido maior feedback por parte dos anunciantes ou dos patrões dos mídias? A minha ideia é receber feedback, é perceber. Eu vou entender, se não vir da parte da chamada sociedade civil, que é um termo se calhar não correto, mas se eu chegar à conclusão que a comunidade entende que isto não representa um problema, antes pelo contrário espelha um costume da nossa sociedade, eu vou entender que é assim que isto. Se pelo contrário receber crítica densificada, crítica clara e até construtiva sobre este tema, eu estou totalmente disponível para rever a minha posição. A consulta pública é isso mesmo, é séria, é empenhada e é participativa. Em Portugal temos muita tendência de dizer mal por dizer mal e temos ainda mais a tendência de dizer mal sem ter nada feito por isso. Eu entendi que devíamos pôr à consideração dos agentes do setor, que têm a obrigação de estar informados sobre esta matéria, e estão, não há razão para não estarem, e que se pronunciassem no momento correto. A partir do dia 29, vamos receber toda a informação do setor, vamos compilar e, obviamente, vamos submeter aos outros, ao circuito legislativo, aos outros ministérios, para submeter a Conselho de Ministros. Só voltando um bocadinho atrás, não há o risco de termos, por exemplo, esta questão da nudez ou de expor o corpo, seja de homem ou de mulher, só em determinados contextos, não existe o perigo de ficarmos com uma das legislações mais limitadoras, quase da Europa nesta área? Não, a interpretação é que tem que haver uma equivalência entre aquilo que é o produto vendido e a forma como ele é exposto.
E, portanto, não quer dizer que, não, em termos de direito comparado, não haja igual no resto da Europa, porque há. E não quer dizer que, se calhar, vai haver menos senhoras ou homens ou mais ou menos vestidos, mas vai ter que haver um raciocínio, e é isso é que está posto em cima da mesa, como forma de não discriminação e não vexatório. Se o mercado assim o entender, eu estou 100% de acordo. Entretanto, por exemplo, ao nível do endorsement, das televendas e do product placement, realmente os conceitos foram, neste novo código, parecem bastante clarificados. Isso queria dizer que até aqui, por exemplo, no caso da televisão, havia uma grande confusão entre o que eram conteúdos e o que era publicidade e marketing? Acho que sim. Acho que muitas vezes se confundia e, portanto, era fundamental clarificar. Mas são assuntos diferentes. Uma coisa é o endorsement visto, não sei se está a referir, mas parece-me que está a referir de certa forma à publicidade testemunhal, conceptualmente, e a publicidade testemunhal não era reconhecida como tal. Portanto, aqui é trazermos luz, darmos clareza e dizer muito claramente que a publicidade testemunhal, seja por figuras públicas, ou por seja qual for a mensagem, digital, televisão, rádio, tem que estar, o cidadão tem que estar consciente. Não podemos pôr uma figura pública que pode ser um líder de opiniões e que pode influenciar essas opiniões a falar de um produto e de um serviço, e veja-se que as nossas maiores estrelas, e o caso clássico é sempre o Cristiano Ronaldo, não o vê a publicitar aquilo que o agente dele, ou que o contrato que ele não tem. Portanto, ele tem um contrato com a Gillette e é muito claro em só utilizar a Gillette publicamente. Não pode, de repente, utilizar outro tipo de shampoo. Portanto, é bom que, quando uma figura pública fala sobre um produto, sobre um bem, sobre um serviço, se recebe de alguma forma, uma retribuição pecuniária ou um bem ou o que for, tem que identificar como qualquer coisa que está a fazer e está a receber por isso. Que é o que passa a acontecer, por exemplo, no caso dos blogs. Que é o que tem que passar a acontecer nos blogs. Quer dizer, os próprios bloggers portugueses admitem perfeitamente que o seu modelo de negócio é fazer colocação de produto, publicidade testemunhal, muitas vezes dos próprios que também são estrelas de televisão e de cinema e etc. E vivem disso. Quer dizer, portanto, eles não escondem, não há aqui. Agora, o cidadão tem que perceber que a figura pública que está a fazer isso e a mensagem que está a passar no seu blog está a fazê-la por uma retribuição financeira. E, portanto, se calhar temos uma senhora que diz que usa creme Nivea, mas em casa nem sequer o tem. Ela está a expor creme Nivea porque ela recebeu X 1000 euros para falar das qualidades da creme Nivea. Eu não tenho nada contra, antes pelo contrário. Agora, é importante que a audiência esteja suficientemente informada. Esta identificação também tem de ocorrer noutras redes sociais, como o Facebook, Twitter ou Instagram. Estas figuras públicas nessas redes também têm de dizer que isso é publicidade? Se o fizerem, sim. Se o fizerem, sim. Entretanto, realmente o código introduz esta questão dos meios digitais pela primeira vez e também bastante detalhados, mas neste caso o facto dos principais meios que recebem publicidade digital, que é o Google e o Facebook, não estarem sediados em Portugal, não torna mais difícil a fiscalização? É claro que sim, mas e muito tem sido falado e há outras matérias de entidades que não têm a sua sede em Portugal, mas a mensagem, se é passada em Portugal, pode ser regulada em Portugal. A ERC tem acesso a ela, ou a ANACOM tem acesso a ela, e, portanto, independentemente da entidade estar fora de Portugal, não quer dizer que a mensagem não possa ser regulada. É claro que é um desafio gigantesco ter toda a fluidez do mercado digital ser regulada, parar o vento com a mão. Não é isso que nós pretendemos.
Pretendemos é, na medida daquilo que seja execuível, na medida daquilo que seja possível e desejável, ter um cidadão informado para fazer a sua escolha da aquisição do seu bem e do serviço. E, portanto, há enormes desafios. Há o enorme desafio do Google, há outros desafios que nós temos pela frente no nosso modelo económico, obviamente, e como sabe, a polémica da Uber, que está registada em Portugal como uma empresa de serviços informáticos, é uma empresa de serviços informáticos que está sediada offshore, mas paramos o conceito Uber. Portanto, qualquer governante, e a nossa sociedade evolui muito rapidamente, tem e depara-se com enormes desafios. O nosso objetivo é proteger a qualidade de vida do cidadão, torná-la mais clara, mais transparente, e é isso é que tentamos fazer. Uhum. Mas lá está, e voltando quase um bocadinho atrás, neste caso, o Código apresenta regras, por exemplo, áreas muito específicas, por exemplo, tudo que tem a ver com imóveis, com bilhetes de avião, cursos, bronzeadores, mas a questão de alimentos ou bebidas, das tais bebidas calóricas, não aparece. Isto quase que parece que... Está à dieta? Que houve o Rui está à dieta hoje? Diga lá. Não estou. Não está à dieta. Não, olha, eu percebo o que diz, mas deixe-me... É que fica sempre a pensar que às vezes poderá ter havido um lobby, um grupo de interesse... Não há lobby nem grupo de interesse nenhum. Há aspectos específicos, como lhe digo. Quer dizer, há aspectos específicos que nós identificamos que deveriam estar claramente espelhados naquilo que está suficientemente densificado. E tudo o que é o setor da saúde está suficientemente densificado. Eu acabei de falar em shampoos e cosméticos, eu falei em cremes. Está densificado no medicamento e no produto para a medicina. E, portanto, nós o que fazemos é que remetemos para isso que já existe. O que nos preocupa é que, e o que tentámos fazer, foi atualizar normas de conceitos gerais de patrocínio e em que, nesse patrocínio, identificámos aquilo que são contributos financeiros, humanos, materiais ou a disponibilização de quaisquer meios, serviços ou recursos como contrapartida desse patrocínio. Também temos consciência, e voltando à sua internet, que, enfim, temos dados de várias associações que falam em montantes bastante significativos, mas mesmo os dados do Eurostat, Portugal evoluiu nos últimos 9 anos de 5% das vendas do comércio feitas por meio digital para 26%. A União Europeia evoluiu de 23% para 50%. Portanto, todas as tendências são para utilizarmos os meios digitais para a aquisição de bens e serviços cada vez mais. Daí a nossa participação, daí a nossa presença. Falou-me em tarifas. É outro advento de qualquer coisa de diferente. Hoje em dia, a esmagadora maioria, ou cada vez mais, as pessoas quando vão viajar, veem o seu hotel pelo Booking e fazem as suas reservas diretamente online. Pois é importante que a tarifa transmita o verdadeiro valor pecuniário que o cidadão tem que pagar. Não pode só dizer Lisboa-Londres 19,99€ e depois vai saber é 19,99€ e depois se vier vestido de amarelo é mais 2€, se tiver uma mala ou uma mala e meia é mais 10€, se chegar atrasado é não sei o quê, se quiser ir à janela não sei o que mais. Pelo menos, se é só ida, se é de ida e volta, se parou no meio do aeroporto ou se tem um magar de saída. Portanto, o que nós queremos é que esta informação seja clara para o cidadão quando faz a sua aquisição, porque o aumento da utilização da internet tem sido exponencial. Uhum. E também, imagino que também o número de reclamações que, por exemplo, que chegam relacionadas com o setor da aviação também contribua para este tipo de... Tem, mas por acaso posso lhe dizer que, em termos de reclamações, infelizmente, o pior aluno, neste caso, nos últimos 3 anos, é a Anacom, e por isso esta é a nossa preocupação, e é de um setor específico. O caso do Banco de Portugal tem tido um decréscimo, cerca de quase 10%. Naquilo que é a saúde privada também tem aumentado, o que, eventualmente, se calhar, o seu ponto aí é válido, então, olha, devíamos ter repensado na saúde, mas tem aumentado. Naquilo que a ERSAR tem vindo a diminuído,
e a ERSE também tem até aumentado. Portanto, há aqui uma diferença, há setores onde sobe mais as reclamações e outros onde baixa mais. Há uns que têm a ver com a liberalização do setor, outros têm a ver com a utilização e com a oferta, que por vezes não é bem entendida. Só mesmo para terminar, quando é que pretende ver o Código da Publicidade aprovado em Conselho de Ministros? O nosso objetivo é dia 29 acaba a consulta pública, conforme a quantidade e a qualidade do feedback que recebemos, que esperamos que seja participado, porque isso queria dizer que os agentes do setor estão preocupados com esta matéria, estão atentos e estão interessados. Era darmos 15 dias para analisarmos. Se chegarmos à conclusão, por exemplo, e referiu aí muito bem que a Apritel ainda não nos enviou absolutamente nada, e portanto teve o cuidado de fazer 2 entrevistas nos meios de comunicação, mesmo antes de nos enviar o que quer que seja. Enfim, é uma maneira de estar na vida, cada um sabe de si, mas é justamente para esse tempo, 10, 15 dias, para receber a informação. Se chegarmos à conclusão que são válidos os argumentos e que há alterações suscetíveis de serem incorporadas na legislação, então vamos fazê-lo também, para ver se alguns, a partir do dia 15 de julho, 15 de junho, NH, pudesse entrar em circuito legislativo. Enfim, está em princípio acordado com os membros do Governo mais relevantes, Saúde, Finanças e Comunicação Social, através do Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto, o Dr. Pedro Lomba, para entrar em circuito legislativo, para ir a Conselho de Ministros uma semana a seguir. Portanto, o nosso ideal era finais de junho, 1º de julho, passar em Conselho de Ministros. Pronto, muito obrigado pelo seu tempo e nós voltaremos em breve com mais um protagonista Meios e Publicidade.